Então, iniciando o nosso estudo de hoje, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo o Livro dos Espíritos, né? Ainda falando aqui das virtudes e dos vícios, do capítulo 12 da perfeição moral, tá? Parte terceira do Livro dos Espíritos. E a pergunta que nós vamos fazer hoje é a pergunta 901, tá? Então vamos lá, todos podem participar, todos podem opinar, perguntar, tá? Que é muito bom e a gente gosta porque favorece o relacionamento, né? Favorece a integração aí da informação e das nossas energias, né? Ok? Então vamos lá. Pergunta 901. Allan Kardec, então, ele indaga aos espíritos aqui. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Boa pergunta do Kardec, né? Muito interessante, né? Então, recapitulando aqui, a gente tem dois avarentos. Um, de uma forma bem assim, sucinta, é avarento só com os outros. Consigo realiza todas as fantasias, desejos e o outro morre em cima da própria miséria, embora seja rico. Tá? Morre em cima do seu tesouro, na verdade, né? Morre em cima do teu tesouro. Nem para si mesmo ele não dá o necessário. Aí o Allan Kardec pergunta assim: qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos, pessoal? O que vocês acham? Esse que tem dinheiro, tem tesouros, mas não gasta nem consigo mesmo. Morre em cima do seu tesouro. Ou aquele que só satisfaz a si mesmo. Se alguém pedir ajuda, ele nunca tem dinheiro, mas para si mesmo, ele é capaz de gastar fortunas para se satisfazer. Qual que é o pior, né? Qual que é o mais culpado, qual que vai estar em situação pior no plano espiritual? A Diana, acho que o miserável é o pior, aquele que não gasta nem consigo mesmo. A Cida, os dois. A Florzinha, eu acho que os dois errados, salvo o melhor juízo. A Sandra, o homem trabalha para juntar e gastar na doença. E gasta na doença. A Sil, os dois. Né? E aí, pessoal? Qual será o mais culpado, né? Aquele que só gasta consigo, nunca tem para os outros, ou aquele que nem consigo gasta? Vamos ver a resposta aqui. O que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. É mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Então, olha a resposta, interessante a resposta, né? O que goza, porque é mais egoísta, é aquele que aproveita os recursos só para si. Interessante a resposta, né? Aquele que aproveita os recursos só para si, né? Porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. É lógico, essa pergunta, essa resposta dão margem a muitas interpretações diferentes e modos de entender aí, muitas nuances, né? Aí a gente, cada um tira o que achar melhor, né? Mas, conforme a resposta aqui,
né? O que goza, o que aproveita a vida, nunca tem para os outros, nem para a família muitas vezes, mas para si mesmo ele se permite, né, gozar na vida, né? Então aqui fala que ele é mais egoísta do que avarento. Na verdade não é tão avarento, não se caracteriza tanto como avareza, mas como egoísmo, né? Porque o avarento mesmo, ele não gasta nem consigo mesmo. É uma interessante essa distinção, né? E aqui é interessante que os espíritos também dão uma ideia de hierarquia das dificuldades aí, né? Qual que é mais, qual que é pior, qual que é melhor, né? E aqui eles deixam claro que o egoísmo é pior do que a avareza, né? O egoísmo é pior do que a avareza, interessante isso, né? Ao mesmo tempo, eles nas entrelinhas eles dão a entender que o egoísmo é pior do que a avareza, né? Então, deixa eu ver o que o Joel colocou aqui. O outro é avarento para si próprio, né? A avareza é triste, mas o egoísmo é pior. A Diana, achei que fosse que guardava tudo. O Joel, o que gosta, usufrui sozinho. A Val, lembrei do Nonô Correia. Pois é, a gente lembra imediatamente, né? Acho que é o avarento mais conhecido do Brasil, acho que é o Nonô Correia, né, Val? O pessoal mais novo não vai saber quem é, mas os nossos velhinhos aí sabem, né? Tô brincando, gente. Fica bravo não, hein? Né? O Joel sabe. Ai, ai. É interessante, né? A avareza, né? A avareza vai se caracterizando até mais uma doença, né? Do que propriamente um problema de ordem moral, né? Mais uma doença, né? Uma má interpretação da vida, uma espécie de doença mesmo, né? O egoísmo seria mais um problema de ordem moral, vamos dizer assim, né? Os dois, na verdade, são, né? São manifestações dos instintos ainda, né? Da época que a gente caçava lá, a gente matava e guardava só pra gente, não divido, não reparto com ninguém, né? Mas é algo pra gente estudar mais, a gente pensar melhor aí, né? Então vamos lá. Pergunta 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Né? O que vocês acham? É reprovável a gente desejar, cobiçar a riqueza, né? Ter ambições de ser muito rico e tal, quando o desejo é de fazer o bem. Olha, eu quero ser muito rico porque eu quero ajudar as criancinhas, eu quero ajudar os cachorrinhos, eu quero ajudar a construir casas populares, né? E aí, pessoal, o que vocês acham? Né? Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? A Val, acho que não, a Cida também. O Joel, se a intenção for verdadeira, né? Ajudar os gatinhos, né, Sandra? A Cida, pelo menos, se tem boa intenção, né? Então vamos lá. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro, né? Quando puro, quando real, quando legítimo, né? Então, é louvável, né? Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele que em quem tal desejo se manifesta, né? Então aqui é justo os espíritos questionarem, né? Porque o ego, hábil dissimulador de propósitos, ou seja, o nosso ego ele tem uma facilidade muito grande de dissimular os propósitos íntimos, as intenções profundas, né?
e tenta dourar a pílula, né? Tenta passar um chocolate em cima para parecer que é gostoso, né? Então, nessa capacidade que nós temos de dissimular os propósitos, entra inclusive um mecanismo de defesa do ego que se chama racionalização, né? Que é o mais grave, inclusive, do ego, que tenta usar de justificativas plausíveis, né? Tenta usar de justificativas, às vezes para encobertar, para encobrir, para acobertar, né? Propósitos apenas de gozo, apenas de prazer egoístico, né? Vicioso até. Então a pessoa usa de justificativas muito plausíveis, muito louváveis, né? Mas o propósito não é tão louvável, a intenção profunda, né? Aval, mas também não seria justo proporcionar tudo aos outros e viver na privação. Tem que ter equilíbrio nas ações, né? É uma tentativa de fazer uma barganha, né? Mas não é nem barganha, é tentativa de enganar mesmo, né? É, só que Deus, que olha o nosso íntimo e sabe tudo que vai no nosso interior, né? Enxerga esse mecanismo aí, né? Então, é, quando puro, quando louvável, quando o desprendimento, o desejo é de fato de ajudar, é muito louvável. Agora, quando não é, apenas demonstra uma atitude egóica, né? É o poder para o prazer, como diz a Joana de Anjos, né? A pessoa começa a buscar o poder, poder do dinheiro, poder político, poder... Usa a princípio de justificativas plausíveis, louváveis, mas logo em seguida começa a mostrar as verdadeiras intenções, né? Então, aí nós não temos condição de olhar um móvel dentro das pessoas, né? A intenção das pessoas, então a gente não pode julgar, né? Nós só podemos analisar aqui, né, de uma forma ampla, né? Então vamos para a pergunta 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? O Kardec, né? Kardec já ficou meio preocupado, né? Será que nós estamos errados aí de estudar os defeitos alheios, né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? O que vocês acham, pessoal? Isso aí é um problema para a gente? Gera uma culpa? É um erro? Estudarmos os defeitos alheios? O que vocês acham? Estudarmos os defeitos alheios. Ou não? O Joel, acho que sim, né, Joel? E vocês, o que vocês acham? Sim ou não? A gente é culpado por estudarmos os defeitos alheios? A Diana, depende em que situação estudamos. Acho que não. E aí, povo? Terá culpa ou não o homem por estudar os defeitos alheios? Vamos ver aqui então a resposta que os espíritos deram. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Né? Quer dizer, incorrerá em grande culpa se eu fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Eu acho assim, principalmente quando se divulga nomes, né? Principalmente quando se usa dos meios de comunicação para falar dessa ou daquela pessoa, né? Como às vezes se faz, né? Divulgando certo erro da pessoa, às vezes sob o pretexto de prestar uma informação pública, porque é uma pessoa pública, então, mas nada justifica isso, né, pessoal? Nada justifica isso, né? É uma falta de caridade, expor o outro, expor o erro do outro, o defeito do outro, né? Então incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. É falta de indulgência, né?
Falta de indulgência que a gente vê no Evangelho, né? Falta de indulgência. Então vamos lá. Se eu fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Né? Quer dizer, se fizer um estudo é, para daí tirar proveito, né? Para evitá-los, os defeitos. Né? Então nós vamos analisar certa situação, certo caso aqui para nós sabermos o que não fazer, por exemplo, né? Para tirarmos um proveito. Né? Tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade, quer dizer, vai ter alguma utilidade, sim. Né? A seria, aprendemos também com os erros dos outros, mas divulgá-los, dando inclusive nomes, é muito feio, né? É verdade. É... Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Né? Então aí que está o problema, né? Se nós temos essa coceirinha aí para divulgar certo mal, falar, criticando, né? Oi, Bossa, beijão. Temos que olhar primeiro para nós, né? Será que nós não estamos fazendo isso? Ou coisa pior, né? Também, né? E também tem uma questão importante, né? Trabalhar contra o mal não é muito legal, né? O melhor é trabalhar a favor do bem. São duas atitudes diferentes. Trabalhar contra o mal, você valoriza o mal, ressaltando o mal, falando do mal, para tentar produzir o bem, né? Só que é uma estratégia um pouco equivocada. É como a gente querer lutar contra os defeitos, né? É uma estratégia equivocada. A gente tem que lutar a favor das virtudes, na verdade. Porque o defeito é ausência, né? Criticar o defeito, falar do defeito, né? Lutar contra o defeito é trabalhar, é lutar com o vazio. Porque o defeito é a expressão do vazio, da ignorância, de diversas faltas que a pessoa não tem desenvolvidas ainda, né? Qualidades que não foram desenvolvidas. Então, muito melhor do que trabalhar contra o mal é trabalhar a favor do bem, ou seja, a favor do desenvolvimento, aquilo que vai preencher os vazios, né? Então, acho que aí é mais uma razão também para não se deter estudando o mal propriamente, né? Os defeitos alheios, né? Vamos ver aqui. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas. Olha que interessante. Ó. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Ponto final. Essa frase aqui, ela diz tudo. Você está vendo um defeito em alguém, ao invés de criticar, de falar mal, trate você de ser diferente da pessoa, então. De forma silenciosa, de forma amorosa, positiva, né? Às vezes um fala mal do outro, aí aquela pessoa reclama de todo mundo, aquela pessoa, e a gente não está fazendo a mesma coisa, né? Não é? A gente também não está reclamando. Às vezes os pais, para conter a agressividade dos filhos, os pais são mais agressivos do que os próprios filhos, né? O que vai ensinar os filhos desse jeito, né? Que a resolução é a agressividade mesmo, né? Então nós somos contraditórios nesse sentido, né? Nós acabamos sendo contraditórios, porque a gente critica e nós já é a nossa acusação também, né? Ao mesmo tempo que nós estamos criticando, nós já estamos nos acusando, porque nós estamos fazendo o mesmo erro que o outro está fazendo, né? Então, tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Ponto final. Né? Você está servindo para alguma coisa aquele defeito que você está vendo, porque você não é cego, você está vendo o problema da pessoa, o defeito dela, o que gera aquilo, né? Então, nós temos que enxergar, saber enxergar isso tudo para distinguir o certo do errado e tal. Mas então tratemos de ser diferentes do que a pessoa está mostrando, né? Este é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, o avaro,
sede generosos. Se o ser orgulhoso, é, se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Perfeito, né? Essa resposta é maravilhosa, perfeita, né? É uma atualíssima, né? Sempre. Quer dizer, aquilo que você está censurando, faça diferente. Ponto final. Não precisa ficar indignado com o outro, não precisa ficar bravo, não precisa querer bater, não precisa falar mal, não precisa nada disso. Tudo isso, tudo isso são fogos de artifício aí que a gente cria, uma cortina de fumaça para encobrir os nossos próprios erros. Né? Quando a gente começa a valorizar demais os erros dos outros, é uma cortina de fumaça que a gente está usando para encobrir os nossos próprios erros. E a gente fica, né, indignado e fica bravo. Na verdade, nós só precisávamos fazer diferente do que a pessoa está fazendo. Tem uma mensagem do Marco Prisco, no livro Momentos de Decisão, muito interessante, né? Eu não lembro essa mensagem direitinho, né? Mas é uma mensagem que ela fala assim, seja contra, né? Porque a gente é doido para ser contra. Ah, eu sou contra isso, contra aquilo, né? Seja contra. Deixa eu ver se eu acho aqui, Marco Prisco. Seja contra. Não tem aqui. Às vezes a gente acha rapidinho aqui, mas não deu. E ele fala assim, olha, seja contra a orfandade. Adote uma criança. Né? É muito interessante. Ele vai falando todas essas coisas, né? Seja contra. Porque a gente é doido para ser contra, levantando bandeiras. Somos contra a violência, somos contra isso, contra aquilo. Né? Seja contra a violência, adote a paz. Adote a paz. Né? Então nós podemos ser contra adotando uma postura positiva. Né? Então isso é uma coisa que está ao alcance. Nós não podemos mudar o mundo, né? Toda ilusão, né? Até a Joana fala, né? Qualquer intenção nossa de querer mudar o mundo é pura ilusão, ela fala. O que nós temos poder é de mudar a nós mesmos. Né? Tem muita gente brigando com todo mundo querendo mudar o mundo, né? Agora o mundo muda se nós mudamos, né? A verdade é essa. O Joel, atira a primeira pedra aquele que estiver sem erros, né? A Silvia, se escondendo nos erros dos outros, né? O Acer, quando conseguimos ver e aceitar nossas imperfeições, passamos a trabalhar para superá-las e aprendemos sem haver as qualidades do outro e não seus defeitos, exatamente. E aí a gente vê também, né, Acer, que a nossa maior batalha está dentro de nós, não está fora. Uma coisa que a Joana fala também, a Joana Jones fala que muitas vezes as pessoas estão guerreando, né, estão lutando contra inimigos, supostos inimigos de fora, né? Vendo no mundo o inimigo, vendo nas estruturas, nas instituições inimigos, né? Na verdade, o nosso inimigo está dentro de nós. O nosso maior empecilho à nossa evolução está dentro de nós, né? E não fora. Mas a gente acaba projetando isso tudo para fora e brigando com esses supostos inimigos, né? Mas estão, na verdadeira batalha, dentro de nós, na verdade, né? Aí, continuando a resposta aqui, né? Ah, não, já acabamos, é aquilo mesmo, né? Então, a pergunta 904. Né? É, incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Olha aí, né? O Allan Kardec, não satisfeito ainda com esses conceitos expressos pelos espíritos, ele está tentando ainda achar justificativas, né, para determinados comportamentos que podem ser até positivos. Vamos ver
o contexto aqui, né? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Quer dizer, vai ser culpada a pessoa que faz análises sociológicas, políticas, né? Psicológicas da sociedade, e expõe em público isso, essas chagas da sociedade. Vai ser culpada essa pessoa? O que vocês acham, pessoal? É? E aí? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade, os especialistas ou não, né? É, os especialistas aí em fazer análises sociológicas, psicológicas, institucionais, políticas, mostrando as chagas da sociedade, eles serão culpados por fazerem isso? E aí? E aí, povo? A Diana acho que não. A Wassa também acho que não. E vocês? O que vocês acham? Sim ou não? Serão culpados ou não? Aqui o Allan Kardec está tentando traçar para a gente, está tentando entender. É importante isso, né? Até que ponto vai a imprensa? Até que ponto deve ir a imprensa? Existe uma ética, existe um referencial de comportamento equilibrado do ponto de vista espiritual, cristão? Pode tudo? Vale tudo? Em nome da divulgação. Né? Nós vivemos isso diariamente nos jornais, no rádio, na internet. Vale tudo em nome da divulgação das informações, das análises? Vale tudo, será, né? Vamos ver a pergunta e a resposta. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova. Então, olha aqui, é uma coisa subjetiva também. Não dá simplesmente para a gente julgar de fora, porque depende do sentimento que está movendo ele. Então, se depende do sentimento dele, não dá para a gente julgar. Só Deus é que vai poder olhar o sentimento da pessoa, né? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem-lhe antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Né? Em prazer em revelar o mal. Né? O espírito, né, aqui de uma forma genérica, né, o espírito, a gente tem um certo prazer nisso, né, em revelar o mal, mas nós podemos ser punidos por essa espécie de prazer que nós encontramos em revelar o mal. Né? No Evangelho, quando fala da indulgência, no finalzinho ali, fala justamente, faz essa reflexão, né? Quando será possível revelar o mal de outrem, né? É quando isso aí pode gerar um benefício para mais pessoas, para um número maior de pessoas. Quando se torna, em alguns momentos, até um dever. Por quê? Porque tem uma pessoa que está enganando muita gente, que está causando um estrago terrível na sociedade, né? Está gerando problemas financeiros para muita gente, está dando golpes. Né? Então, isso pode até ser um benefício, uma informação pública que pode até ajudar as pessoas a não caírem em certas coisas, né? Agora, ainda assim, depende muito da nossa intenção, depende muito como a gente faça, né? Depende muito como a gente faça, ainda fazer, né, de um modo caridoso seria o ideal, né? Evitando ao máximo expor menos a pessoa, né? Então, é uma delicadeza, né, que nós temos que ter.
os espíritos falam assim, ainda lá no Evangelho, né? Falam, olha, quando aquele mal só prejudica a pessoa, sempre será um erro nós expormos a pessoa. Quando aquele mal só está prejudicando a pessoa, sempre será um erro nós divulgarmos. Veja bem, quando só prejudica a pessoa, e a gente vai e gera um escândalo, faz um escândalo, aquilo, e é só a vida pessoal dela, não tem nada a ver. É sempre um mal fazer isso, conforme o Evangelho, né? Agora, quando visa um bem público, quando visa uma melhora, aí pode até ser um dever, mas ainda nós precisamos ver como fazer isso, né? De modo a ser caridoso também para com a pessoa que está errando, né? O que a gente puder expor menos, melhor, né? Então, os espíritos eles são muito cuidadosos quando falam isso no Evangelho, porque tem muita gente que fala assim, mas é para o bem público, não sei o que lá, só que ela usa às vezes dessa justificativa, mas para colocar à mostra o prazer em, em diminuir o outro, né? Então isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente usa da justificativa de gerar um bem para a sociedade, mas para expor o outro. A gente vê muitas vezes políticos fazerem isso, né? Em nome do bem da sociedade, fica metendo a boca no outro, né? Tentando desqualificar do outro candidato, tentando. Então, não é por aí também, né? Eu acho que nós precisamos analisar, né? Essa época, que é a época de política, né? De votação, né? E nós também muitas vezes fazemos isso, né? É, não tem necessidade, a sereia colocou. Muitas vezes configura até fofoca, né? Acredito que na maioria das vezes, né, seria, acho até. O Joel colocou os três crivos, né, que o Sócrates colocou pra gente lá, verdade, bondade e utilidade. É perfeito isso aí, né? Muito importante. Nós precisamos mesmo desses três crivos aí, né? É, muito bem, tá. Aí tem uma subpergunta do Kardec aqui sobre essa pergunta ainda, né? Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Quer dizer, Allan Kardec está questionando, mas como é que então a gente vai julgar da pureza e da sinceridade, da sinceridade das intenções, né? Da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Tem uma maneira de. Como é que a gente vai julgar isso, né? Allan Kardec está perguntando. Tem uma maneira da gente julgar isso aí, da gente entender, né? Como é que faz, né? Tá? O que vocês acham, né? Tem alguma maneira da gente saber a diferença, né? Julgar a intenção, é difícil, né? Julgar a intenção. A gente vê os efeitos disso no que a pessoa escreveu. A gente vê o modo como ela escreveu, né? A energia que ela colocou. Dá para a gente deduzir mais ou menos a intenção que ela teve. Dá para a gente deduzir como que a coisa foi expressa, né? Eu acho. É, e o tipo de problema que ela está analisando, né? Dá para a gente deduzir, tá? Então vamos ver daqui. Como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Resposta: nem sempre há nisso utilidade. Olha só, sabedoria dos espíritos. Até porque ficar revirando lama, tem situações que valem mais é o nosso silêncio, né? Porque a gente ficar revirando lama, a gente acaba enlameado, de tanto ficar preocupado em revirar lama, né? A gente acaba ficando enlameado, né? O mal não merece comentário em tempo algum, né? Então essa situação, eu acho que é a situação que mais se aplica aqui, né? Então muitas vezes não merece que nós nos detenhamos, não merece que nós nos detenhamos, né? Isso seria combater o mal
dando muita projeção para a sombra, né? Significaria tentar combater o mal, dando muita projeção para a sombra. Às vezes a gente comete esse erro, né? Às vezes percebemos a intenção pelo resultado final, né? É, exatamente. Então vamos ver aqui. E nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê, né? Então, se a gente percebe um escritor que está escrevendo coisas boas, vamos reter o que ele escreveu de bom. Se a gente perceber que está escrevendo coisas ruins, né, deixa de lado, né? Deixa de lado. Porque senão a gente vai ficar querendo mudar o pensamento do outro, né? Tem muita gente que acaba ficando aflita, né? Desesperada tentando mudar o pensamento do outro. Ah, mas ele está pensando errado, ele está pensando. Eu tenho que mudar. Aí é uma vaidade nossa de querer achar que todo mundo tem que pensar como a gente, né? Cada um tem o direito de pensar como quiser. Ah, Alexandre, mas aí a gente vai estar deixando que o mal se espalhe, que. Não. Veja bem, pessoal, nós temos que nos preocupar em fazer o bem, com a abstenção do mal. Muitas vezes a gente ficar se detendo muito na análise da lama, como a gente está dizendo aqui, a gente perde o tempo de produzir a coisa boa que nós poderíamos estar produzindo, né? Então deixa a pessoa pensar da maneira que quiser, ela tem o direito, ela está acreditando nisso, deixa ela acreditar. A vida mesmo vai mostrar para ela que está errado, né? Os resultados que ela vai colher vão mostrar que está errado, né? Então, não precisamos ser nós, as pessoas, a queremos ser donos da verdade e impor a nossa verdade aos outros. Se a pessoa perguntar para a gente, o que você acha? Você acha que eu estou pensando certo? Você pode, no máximo, expor, né? E nunca impor. Mas se ela pedir ajuda aí, né? Se ela pedir alguma instrução, alguma orientação, aí a gente dá. E nem sempre ela vai aceitar ainda por cima, né? Agora, é, impor, não, de forma alguma, né? Cada um tem o direito de viver conforme pense, acreditar no que queira, só que cada um vai viver dos efeitos daquilo que acreditar. Então, a própria vida vai ensinar para cada um, né? Certo? Então vamos lá. É, pergunta 905. Pergunta 905. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Se lhes há levado em conta, como espíritos, o bem a que suas obras hajam dado lugar? Né? Então vamos lá, olha só. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Tá? Quer dizer, a pessoa escreveu livros maravilhosos, de grande elevação moral, só que a pessoa não se beneficiou de nada do que ela escreveu, porque às vezes acabou tendo uma vida é, em contradição àquilo que ela própria escreveu. Tá? Aí, Allan Kardec pergunta, né? Se eles há levado em conta, como espíritos, o bem a que suas obras hajam dado lugar? E aí, pessoal? Será que vai ser levado em conta esse, esse, esse suposto bem que as suas obras produziram na sociedade, sendo obras boas, né? Ou o fato dele não as ter aproveitado, é, de nada serve essas obras? O que vocês acham?
porque ele desmentiu com exemplo, né? Ele desmentiu com o próprio exemplo e suas obras deixariam de ter o valor que elas tiveram, que elas têm. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? A Diana acho que não. As obras continuam tendo o bem que ele fez, que ele escreveu e auxiliou muitas pessoas e depois ele não fez, continua valendo o bem das obras, né? O que ele escreveu. É isso, João? E aí, pessoal? Vamos ver a resposta aqui então. A moral, sem as ações, é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Aqui, pessoal, eu, eu vejo eu vejo de uma forma não absoluta essa resposta, né? Eu vejo que os espíritos focalizaram nesse sentido, né? Mas eu vejo que essa resposta não é absoluta, né? Porque senão seria até um contrassenso até da ideia de que toda ação boa ela tem um resultado bom, né? Toda ação má tem um resultado mau, né? Nada se perde, né? Do bem que a gente faça ou do mal que a gente faça, né? Nada se perde. Então, indo nesse raciocínio, é lógico, né? Nós temos que relativizar aqui as perguntas e respostas, ampliar até, né? Conforme que a gente percebe que acontece, né? Então, é lógico que se a pessoa foi inspirada, escreveu bons livros, como médium, ou ser como, ou mesmo que não seja como médium, né? Mas foi inspirado por sentimentos bons, uma iniciativa boa, tal. Isso é lógico que está valendo. É lógico que está valendo. É lógico que esses conceitos eles vão viajar aí pela mente das pessoas, pelo emocional das pessoas, vão produzir efeitos bons, se forem conceitos bons, se forem pensamentos bons, vão levar as pessoas a fazerem coisas boas. Alexandre, mas a pessoa não fez nada disso. Bom, aí acaba sendo um problema específico da pessoa. Acaba sendo um problema específico da pessoa. Ou seja, ela fez uma coisa boa, mas ela não aproveitou do que ela mesma falou para os outros, né? Então aí nós vemos um trabalho incompleto. Nós vemos um trabalho incompleto, né? Que já fez o bem por um lado, ajudou muitas pessoas, milhares de pessoas são agradecidas, oram por ela, olha, obrigado, né, fulano de tal, por ter escrito essas palavras, me ajudou muito, né? Às vezes a pessoa nem sabe que aquela pessoa fez tudo diferente, né? Mas ela está se baseando naquelas palavras que são verdadeiras, que são legítimas, que são boas, né? Tem inclusive um, um filósofo otimista, que eu não lembro agora o nome dele, que ele se suicidou no final da vida, escreveu vários livros de otimismo e tal, e não me lembro agora. E ele se suicidou no final da vida, né? É, é, é. Então, mas as suas obras, o seu otimismo, né, o que está gravado, grafado nos seus livros, tudo isso estão valendo, né? É lógico que com o tempo, as pessoas sabendo da história, meio que desmerece um pouco, né, o trabalho, porque as pessoas questionam, pô, mas a pessoa pensava isso, pensava aquilo, depois se matou, então, né, não sei não, talvez esse pensamento não esteja certo. Então, aí à medida que as pessoas vão conhecendo a história toda, às vezes elas ficam meio ressabiadas, né? Agora, aí vai das pessoas analisarem o que é certo e o que é errado, né?
e saberem discernir, né, o certo do errado, né? Ah, Val, verdade, mas temos que nos esforçar por atrelar isso, porque isso é bom para nós, né, Val? Isso é bom para nós, porque isso vai fazer com que a gente evolua, né, por estarmos agindo de forma coerente. Agora, ajudou os outros ou não ajudou? Podemos ter ajudado, sim. E aliás, podemos até receber muitas orações, isso pode até ser muito bom para nós. O caso típico que nós temos aí é o André Luiz. Nós até falamos outro dia a respeito disso. O André Luiz ficou 8 anos no Umbral. Ele não foi, ele não foi bem sucedido na sua experiência carnal. Não obstante, deu receituário gratuito para milhares de pessoas. E até o receituário gratuito que ele deu foi assim meio de, ah, tá bom, vai, tá aqui, né? Mas contava para ele, porque algumas pessoas nunca o esqueceram e oravam por ele, intercedendo por ele, né? Então, olha só que coisa, né, interessante. Foi uma pessoa que talvez ele não tenha aproveitado a vida dele, os recursos que ele possuía, mas o bem que ele fez, meio assim de qualquer jeito, ainda assim contava para ele, né? Então, nós precisamos relativizar isso aqui, porque nem nada se perde, nem do bem nem do mal que a gente faça, né? É, então vamos lá. Estamos quase na hora, né? Pergunta 905. Não, isso aqui já foi, né? Tá, e tem uma frase que eu gosto, assim, que eu acho que ela espelha bem essa questão, né? Ninguém evolui por dar ou receber conselhos, mas por aplicá-los, né? Colocá-los em prática. Ninguém evolui por dar ou receber conselhos de alguém, mas por aplicá-los, né? Eu não vou ser nem um pouco melhor por dar conselhos às pessoas ou por receber conselhos das pessoas, mas efetivamente aplicá-los. Se forem coisas legítimas, boas, nós temos que aplicá-los. Aí sim a gente vai evoluir, né? Pergunta 916. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Interessante também, né? Quer dizer, nós podemos censurar uma pessoa por ela ter consciência do bem que ela está fazendo, né? E por confessá-lo a si mesmo, por falar a si mesmo, puxa, como eu estou ajudando, né? Como está sendo útil aquilo que eu estou fazendo a alguém, né? Ter essa consciência e confessar a si mesmo, dizer a si mesmo isso, que a pessoa está tendo consciência. Isso é ruim? É vaidade, é orgulho? O que é isso? É ruim, é bom? Ter consciência, não ter consciência, não é? A Val é engraçado essas coisas. Muitas vezes fazemos algo tão desinteressados e lá para frente nos surpreendemos quando as pessoas se mostram gratas por algo que pra gente foi algo tão natural de fazer, né? Isso é gratificante, não é verdade? A Silvia, sempre tem alguém que faz isso, né? Mas nós não podemos ter consciência. Jesus não tinha consciência. Jesus não tinha consciência do bem que ele fazia. Quando ele falava assim, eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Eu sou o caminho que conduz ao Pai. Eu sou a porta, né, que conduz ao Pai. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou a luz do pão da vida e a luz do mundo. Eu sou o leite que alimenta os fracos. Eu sou a bússola divina, né? Interessante, né?
Vamos ver aqui a Diana. É bom desde que não estimula a vaidade, sim o sentido de utilidade. Vamos ver aqui o que os espíritos falam, né? Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Resposta: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Né? Então, interessante essa primeira colocação. Ó, a gente não tem que ter consciência do mal que a gente faz? Né? Será que não é bom ter a consciência do bem também? É bom para a gente saber se a gente está caminhando bem ou mal, não é? Tem muita gente que gosta de ressaltar o mal. Ah, é porque eu sou uma pessoa tão imperfeita, que eu sou não sei o quê. Fica lá se autodepreciando. E às vezes não é capaz de enxergar também aquilo que está fazendo bem. Aí fica com problema de autoestima, né? Fica faltando sentido existencial, porque a pessoa ela aprendeu, não, que eu não posso ver do que eu estou fazendo de bem, porque isso é orgulho, é vaidade, não sei o quê. Né? Muito questionável isso, né? Aí vamos ver a continuação da resposta. Lógico que aqui os espíritos não falaram tudo, né? Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Né? Então, olha só, pesar todos os nossos atos. Não quer dizer a gente ficar contabilizando tudo que a gente está fazendo de bom e ficar esperando gratidão das pessoas. Não é isso. Os espíritos estão dizendo para a gente pesar na balança. Peraí, o que, que eu estou fazendo certo? O que, que eu estou fazendo errado? As consequências boas, as consequências más. Eu tenho consciência da minha vida. Ter consciência das minhas atitudes, dos resultados que eu estou tendo. Isso é fundamental, né, pessoal? A gente tem que saber quem é que está ganhando a partida, se é o bem ou o mal dentro da minha vida. Tá quanto? Tá 2-2, 4, né? Tá empatado. A gente tem que ter essa visão aí, né? Embora, embora seja difícil, só Deus mesmo para apreciar de uma maneira profunda e inequívoca os nossos méritos e deméritos. Até aqui nós não estamos falando de mérito e demérito. Isso só cabe a Deus, saber o que merecemos ou não merecemos. A nós nos cabe ter consciência maior do que estamos errando ou acertando. Pelos efeitos, né? A gente reconhece a árvore pelo fruto. Os frutos estão sendo doces, estão sendo amargos, positivos, negativos, então isso nós podemos aquilatar, né? Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Perfeito, essa resposta é maravilhosa, né? Então, ela vai de encontro perfeitamente aí a psicologia hoje, perfeitamente aí o que a Joana está trazendo também, atualíssimo isso aqui, né? Então a gente não pode censurar a pessoa por ver as coisas boas e se sentir até satisfeita. Falar, não se sinta satisfeito. Ó, você está dando risada, hein? Você ficou feliz porque você fez um negócio. Ó, é vaidade isso aí, é orgulho. Gente, é lógico que nós vamos ficar satisfeitos pelo bem realizado, que nós vamos sorrir, que vamos ficar felizes. Isso não tem problema nenhum, isso não é vaidade, não é orgulho, não é, né? Ó, você está sorrindo muito, hein, Joel? Você tá muito feliz, hein? Olha, sei não, a felicidade não é deste mundo, hein? Olha lá. Né? Então, agora, o que a gente não pode é cair no complexo de superioridade. Porque às vezes a gente começa a achar, ah, porque eu acertei aqui, porque eu acertei lá, aí eu vou acertar sempre então. Eu estou acima de qualquer suspeita, eu estou acima da condição normal do ser humano. Né? Aí já começa, vai cair em seguida. Tá? É quando, então, aí está faltando humildade, aí está faltando equilíbrio na nossa interpretação. Aí começa a vaidade, começa o orgulho, começam os erros. Né? É quando nós começamos a achar que nós estamos por cima da carne seca. Aí
aí começa o grande problema. Então, humildade seria nós apreciarmos de fato a nossa condição. Nossa condição é de algumas coisas boas? É de algumas coisas ruins? É. É a nossa condição? Então nós estamos apreciando sem nos subestimar e sem nos superestimar. Perfeito. Vamos trabalhar as boas para melhorar ainda mais e vamos tentar preencher essas que estão ruins para que se tornem boas também, né? Então aí a gente encontra uma posição mais equilibrada, né? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui então. Semana que vem nós vamos entrar na 907 falando sobre as paixões, tá? E aí nós poderemos analisar um pouco mais, tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado pela participação de todos, sempre muito gostoso, né? Muito prazeroso a gente estar junto com vocês. E possamos semana que vem continuarmos o nosso estudo, tá bom? Um beijão, fique com Deus. Até mais.